Olá, pessoal, bem-vindos ao Cron TV, bem-vindos à TV Galáctica. Eu sou Cris de Pascoal. Bem-vindos ao Conexão X. Bem, pessoal, tem um assunto bastante interessante. Hoje eu vou falar sobre a nova Terra, que ela surgirá da sua própria pira funerária. Atenção, estamos todos em uma confluência cósmica. E isso ocorre por conta desses flashes solares, que nos levará a um máximo solar incomparável. Astrologicamente, enquanto Plutão cruza Capricórnio, a atividade sísmica e a vulcânica, tanto submarino quanto terrestres, já tiveram um aumento dramático. O colapso tecnosférico foi muito acelerado. Espécies inteiras deixaram de existir no planeta à medida aí que ecossistemas inteiros estão irreparavelmente destruídos por ações inadequadas da nossa humanidade. A mudança climática global aparece como aquecimento ou resfriamento, seca e dilúvio, e o sistema financeiro mundial está à beira de um colapso monetário total, completo e irreversível. Acredite ou não, essas ocorrências reais e várias eventualidades são o menor dos nossos problemas. Eu vou dizer por quê. Existem certos desenvolvimentos progressivos e circunstâncias confluentes que irão ditar o curso de nosso futuro por toda a civilização planetária e da quarta raça em transição para a quinta raça nominal a habitar no planeta Terra, desde que girou em torno do Sol. O que ocorrerá para acelerar a transformação planetária da nossa época, consideravelmente mais do que qualquer outra coisa importante, pode ser resumido da seguinte forma: quando o conhecimento científico e a tecnologia aplicada atingirem um nível crítico de avanço, sem estar conectados aí pelas verdades espirituais e universais e guiados pela autoridade moral, a civilização planetária abrirá mão do seu destino para continuar como está. De fato, o maior determinante do futuro imediato da humanidade é até que ponto a ciência e a tecnologia, não ligadas a considerações éticas e morais, continuam a desafiar o que historicamente caiu no domínio dos deuses. Os antigos gregos tinham algumas lendas místicas muito interessantes, que claramente explicam a lição relevante para a humanidade sobre esse prognóstico mais profundo e altamente consequente. Talvez a história de Ícaro voando muito perto do Sol com suas asas de cera seja uma metáfora adequada para a direção atual que nossa civilização está tomando. Bem, como muitas aplicações científicas em uso em todo o mundo, desde que sua história foi contada, Ícaro serviu como um trágico exemplo mitológico de arrogância e ambição cega, arrogância e ignorância. Existem muitas razões praticadas pelas quais leis cosmológicas e naturais específicas são estabelecidas no início de cada raça humana que povoa nosso planeta. O planeta Terra não existe isoladamente no que diz respeito ao resto do sistema solar ou da Via Láctea. Na verdade, existem muitas relações estabelecidas, bem como algumas não muito bem compreendidas, que existem entre a Terra e seus vizinhos planetários. O que ocorre aqui, em nosso orbe azul, afeta os outros corpos celestes muito mais do que imaginamos e vice-versa. Claro, os entusiastas da astrologia entendem que estamos apenas afirmando o óbvio. Portanto, quando os cientistas da Terra começarem a ultrapassar os limites aceitáveis, não apenas nesse orbe, mas também de maneiras que impactem nossos planetas irmãos, haverá efeitos de retrocesso que são tão inescapáveis quanto insondáveis. As civilizações etéricas que habitam esses outros planetas têm seus próprios destinos, seus próprios karmas e dharmas e seu próprio direito de evoluir sem a interferência de influências terrenas. Claramente, essas intrusões atingiram um crescente sem precedentes por causa de nível de realizações científicas espiritualmente desinformadas
e arbitrariamente antiéticas e saltos tecnológicos experimentados pela atual raça da humanidade. Este estado de coisas não pode continuar. No entanto, antes de explorarmos, porque esse é o caso, vamos dar uma olhada mais de perto nas várias camadas de significados que cercam essa convergência cósmica ou confluência, né? Como dizem, em andamento. Em primeiro lugar, o que é essa confluência cósmica? A confluência cósmica refere-se a uma convergência de múltiplos eventos e acontecimentos, sinais e presságios, e tendências e trajetórias estabelecidas ao longo de todos os seguintes reinos interpenetrantes do planeta Terra, do Sistema Solar, da Via Láctea e do Universo, como acima, assim abaixo, resume a natureza cósmica desse ciclo que ocorre regularmente, pois serve para acelerar as transformações planetárias que são históricas, e o processo resultante da transglorificação será de natureza tão completa e variável que a civilização existente efetivamente deixará de existir em sua forma atual. No entanto, como todos os grandes movimentos de uma era para outra, essa metamorfose planetária está ocorrendo aos trancos e barrancos, alternando com aparente lentidão e segurança que confunde a razão tanto quanto a expectativa. No entanto, quer você veja a ponta do iceberg ou vislumbre a massa de gelo abaixo da superfície, essa confluência cósmica se fará inexoravelmente conhecida em todas as esferas da vida e em cada centímetro do globo terrestre. Agora, vou dar uma olhada mais de perto no lado dessa confluência, desse drama cósmico. Essa convergência do que o paralelismo de calendários antigos, os fechamentos simultâneos de eras e interseções de linhas de tempos mundiais, grandes mudanças terrestres, sísmicas, vulcânicas e também nos litorais, mudanças climáticas global, também conhecida como aquecimento ou resfriamento, pontos ambientais ecológicos sem retorno, pontos de inflexão atmosféricas e oceânicos, decomposições tecnosféricas, dissolução da matrix de controle global, pontos de rupturas sociais, econômicos, políticos e sociais, choques de civilizações, culturas e religiões, profecias das escrituras se cumpridos, prognósticos científicos, alinhamentos luminares, previsões astrológicas, fenômenos astronômicos acontecendo, colocações de constelações, maxi solar intensificado, sistema solar em grande fluxo, emanações de energia do centro galáctico. Essa lista, pessoal, não é de forma alguma completa, mas é bastante exaustiva aí no que diz respeito a esta discussão. O centro galáctico da Via Láctea é definido por um buraco negro supermassivo. Esse ensaio se obriga a dar a merecida atenção às emanações de energia extremamente poderosas liberadas do centro galáctico da Via Láctea, que passam de tempo em tempos pelo nosso sistema solar. E um grupo de pesquisadores colocou muita ênfase no Sol em relação às verdadeiras razões para a maioria das mudanças recentes na Terra. No entanto, além da contínua e extraordinária transformação solar que está causando essas impressionantes mudanças, existem outras influências bastante prodigiosas que podem ser atribuídas ao centro galáctico. Na verdade, pessoal, existe no centro galáctico um buraco negro supermassivo que periodicamente libera enormes quantidades de energia que eventualmente permeiam aí a nossa galáxia. As formas primárias dessas liberações de energia são as seguintes: um jato cósmico que é ejetado diretamente do buraco negro perpendicular ao plano galáctico e uma onda ou um pulso aí de energia que se espalha ao longo do plano galáctico, ao longo de toda a galáxia, até suas bordas e além. Como o Sol tem se aproximado do plano galáctico e, portanto, alinhado com o centro galáctico por vários anos, desde 21 de dezembro de 2012, foi proposto por alguns cientistas como o dia exato aí do alinhamento. Ele tem recebido
mediado muitas das energias que fluem do núcleo galáctico à medida que lavam todo o sistema solar. Assim, assistimos às acelerações das alterações climáticas globais, aumento do número e intensificação de eventos sísmicos e vulcânicos, grandes alterações das correntes oceânicas, vastas libertações de metano nos polos e nos sete mares, entre muitos outros exemplos de profundas alterações planetárias. Uma penetração mais profunda aí nessa pauta revelará que, em última análise, é o grande Sol central do universo que desencadeia as saídas de energia cíclica do ventre do buraco negro da Via Láctea. Como toda galáxia possui aí um buraco negro supermassivo em seu núcleo, essa mesma dinâmica opera em toda a criação. Mas o ponto-chave é que tanto o período de expansão quanto a subsequente contração do universo são dirigidas por uma força primordial no próprio coração do próprio cosmos. As manifestações dessa força, é claro, sejam elas criativas e produtoras de ordem da natureza ou destrutivas e caóticas, sempre refletem aquelas que são apropriadas para a época. Portanto, agora estamos experimentando uma atividade solar marcada por grande volatilidade, que reflete com bastante precisão a atual tempestuosa atividade humana em todas as esferas da vida no tumultuado planeta Terra. Pode haver alguma dúvida de que o Sol é agora, como sempre, será o governador de tanto que está acontecendo por toda parte, dentro e acima do planeta Terra. Na verdade, não precisamos ir muito além da surpreendente e evidente teoria da variação orbital para entender a dinâmica astrofísica subjacente à atual fase do aquecimento global. Essa teoria revela a matemática simples e a natureza espiralada da verdadeira mecânica do nosso sistema solar. Todo o crédito por essa teoria vai para o cientista Milutin Milankovic, um astrônomo, matemático, astrofísico e geofísico sérvio, que é mais conhecido por sua teoria sobre eras glaciais, relacionando variações da órbita da Terra e mudanças climáticas de longo prazo, agora conhecidas como ciclos de Milankovitch. Então, pessoal, para que você entenda que as impressionantes ramificações dos vários cálculos, relações chaves e números críticos mostrados não sejam negligenciados, a Cosmic Convention oferece a seguinte destilação da teoria da variação orbital. A Terra está atualmente em uma trajetória orbital que a aproxima do Sol a cada dia. Portanto, vemos o fenômeno do aquecimento global ao nosso redor. Está a 80 graus no sudoeste dos Estados Unidos em 10 de janeiro de 2013. Pessoal, de fato, a órbita da Terra ocorre de acordo com ciclos específicos, o mais significativo dos quais agora vê nosso planeta se aproximando progressivamente do Sol. Esse padrão orbital, de acordo com os cientistas, é então seguido em intervalos regulares pela Terra, movendo-se progressivamente para longe do Sol. A duração de um ciclo completo é de 172.800 anos, que contém um período de 84.600 anos em que a Terra está se afastando do Sol, bem como um período de 84.600 anos em que a Terra está se movendo também em direção ao Sol. Curiosamente, um único dia tem 84.600 segundos, enquanto o ano mais longo é calculado em 366/75 dias, quando a Terra atinge seu ponto mais distante do Sol. O mais curto é calculado em 363,61 dias, quando a Terra está em seu ponto mais próximo. A duração do nosso ano atual é de 365,18 dias e diminui anualmente à medida que o planeta se aproxima do meio do atual ciclo de contração, que essencialmente marca o fim da mais recente era glacial de longo prazo. É precisamente por isso que os níveis do mar estão subindo à medida que as calotas polares derretem
e as geleiras estão encolhendo, as taxas meteóricas e os enormes icebergs estão se quebrando regularmente. À medida em que os anos continuam a encurtar, essa esfera azul continuará a aproximar-se do Sol até atingir um ponto de inversão, marcando o início da próxima fase de 84 e 600 mil anos, em que a Terra se afasta progressivamente do Sol. A maioria dos seres humanos conscientes entre nós sabe que os fenômenos cada vez mais intensos, que são indicativos da mudança climática global, merecem uma explicação melhor do que a verdade inconveniente de Al Gore. Alguns procuram profetas e oráculos, outros leem escrituras sagradas e registros históricos, e outros ainda consultam a astrologia da nova era ou os recentes avanços da física quântica, em suas tentativas aí de entender o patentemente óbvio. Fica mais quente aqui embaixo quando a órbita da Terra se aproxima progressivamente do Sol. Fica mais frio no ano em que o caminho orbital da Terra a leva para mais longe. Claro, as várias culturas atuais e civilizações passadas possuem muitas histórias fascinantes e previsões terríveis sobre esses tempos e além. Independentemente de seu conteúdo metafórico usual, todos eles se resumem à mesma narrativa básica. Enormes mudanças estão chegando ao planeta Terra. Essa é a linguagem do fim dos tempos, e também podemos ver grande parte da linguagem que se tornou tão comum no ciberespaço quanto nas paisagens urbanas, como reflexo dos tempos interessantes em que vivemos. Considerando que a linguagem sempre reflete a cultura em evolução. Tornou-se evidente a partir do seguinte léxico que algo enorme está acontecendo no palco da Mãe Terra. Só a título de uma ilustração, o 11 de setembro não foi uma convergência microcósmica que teve e continuará a ter ramificações bastante pesadas e de longo alcance até hoje e muito além. Nesse único evento, podemos perceber um presságio, uma revelação em miniatura, um evento do fim dos tempos e talvez um cumprimento do livro aí do Apocalipse. Muitos não observam conscientemente, muitos não reconhecem o profundo significado desses eventos convergentes que ocorrem ao nosso redor. No entanto, isso não significa que eles não sejam sensíveis subconscientemente às mensagens inerentes aos grandes eventos, bem como a linguagem que os escreve. Portanto, vamos reconhecer como a proliferação de tal terminologia pode semear a consciência coletiva com a percepção perfeita, no momento perfeito, no lugar perfeito. Verdadeiramente, tal linguagem pode ser rica e transbordante de significados e propósitos. Agora, quantas vezes você ouviu ou leu recentemente alguma das seguintes coisas durante a sua vida? Armagedon, Apocalipse, Fim dos Tempos, Livro do Apocalipse, A Segunda Vida, Retorno de Jesus Cristo, Lorde Maitreya, Lorde Kalki, Madi, Quetzalcoatl, Os Quatro Cavaleiros, Nova Atlântida, Idade de Ferro, também conhecida como Kali Yuga, Idade de Ouro, também conhecida como Satya Yuga, Um Novo Céu, Uma Nova Terra, Era Dourada dos Deuses, O Retorno dos Deuses, Calendário Maia, Contagem Longa, A Nova Idade, O Arrebatamento, Ascensão, Horizonte de Eventos, Ponto Zero, Singularidade, Quinta Densidade, Nibiru versus Planeta X, Eventos de Nível de Extinção, Previsões de Edgar Cayce, Profecias da Mãe Shipton, A Profecia Hopi da Estrela Azul Catina, Quadras de Nostradamus, Profecias da Reunião do Côndor e da Águia, Aviso, Milagre Castigo de Carabandal, O Terceiro Segredo de Fátima, Há 10 Segredos de Magic George, A Mensagem de Maria ao Mundo, 21 de dezembro de 2012. E quanto a esse dia de 2012 que passou, talvez seja apenas um meme cósmico que foi implantado pelo próprio universo para melhor nos preparar para o que está por vir. Não representa um dia, um ano ou um momento no tempo em que um único evento ou grupo de mudanças na Terra ocorrerá durante esta ascensão em curso. A ascensão, que raio que é isso, né?
Claro, ninguém nunca lhe diz o que a ascensão realmente significa. Raramente é representado como a transformação do campo sobre o qual o plano terrestre é colocado. E existem muitos aspectos e características diferentes desse campo que estão passando por mudanças sem precedentes em tempo real. Observando esse fluxo planetário pelas lentes da cosmologia e dos calendários maias, essas mudanças são indicativas do estreitamento da espiral do fluxo do tempo e da virada do avesso, por assim dizer, do contínuo espaço-tempo. As resultantes aí distorções e compreensão do tempo, experimentadas aí por muitos, também refletem essa fase de transição prevista do ciclo cósmico regular em funcionamento. O ano de 2012 foi também a representação sobre o rápido desenrolar das mudanças relativas ao futuro imediato da nossa aldeia global, especialmente na matrix de controle econômico financeiro e que permeia a governança mundial, uma vez que o dinheiro, o dólar, que é todo poderoso e que controla o funcionamento do mundo, as mudanças tectônicas em curso nessa arena acabarão se traduzindo em mudanças políticas, sociais e econômicas monumentais, de acordo com as energias transformadoras associadas ao Plutão em Capricórnio, que foi de 2008 vai até 2024. Não há dúvida que um fervor revolucionário continuará a varrer o mundo. A Revolução Americana, inclusive, ocorreu durante o último trânsito dessa natureza, embora em um ponto muito diferente da espiral do tempo maia. No entanto, podemos aí esperar uma emancipação ainda maior das forças que vendem e algemam a nação. Isso incluiria não apenas, os grandes líderes mundiais, mas também toda a comunidade global das nações, durante a atual convulsão global. E no que diz respeito à vida na Terra, 2012 apenas representou um processo sustentado de transformação profunda e fundamental interna e externamente, que inevitavelmente, na vida de todos os residentes do planeta, será sentida. E em cada hemisfério, em cada continente, dentro de cada nação e província, cidade, estado, vila, a onda da ascensão fará sua presença conhecida. Podem escrever. Portanto, cada habitante do planeta será desafiado a pegar sua própria onda até o seu destino kármico. Raramente você vê ou lê que a ascensão se refere à transformação do campo da energia ressonante, alteração das várias frequências terrestres, por exemplo, ressonância de Schumann, mudança dos polos magnéticos da Terra ou uma mudança axial do polo do planeta. É como se o campo morfogenético de todo o nosso reino planetário estivesse experimentando uma alteração pré-programada do seu código básico. Na verdade, pessoal, muitos de nós estamos assistindo todo o sistema solar passar por uma metamorfose semelhante. Astrônomos astutos estão observando os efeitos nunca antes vistos da passagem lenta e constante dos sistemas solares através do cinturão de fótons, uma região da galáxia que é inundada por uma quantidade extraordinária de luz. Claro, a palavra operativa aqui é luz. Quem já viu o gigantesco gasoso Júpiter, muitas vezes aí referido como uma segunda estrela em potencial brilhar tanto? Quem já viu Vênus brilhar tanto como uma estrela vespertina quanto uma estrela matutina? Você já viu? Bem, atualmente, este quadrante da galáxia está sendo saturado de luz brilhante, purificadora e benevolente, além de ser permeado por uma chuva de raios cósmicos. A população humana experimentou vários outros eventos astrofísicos surpreendentes. Alguns desses arautos celestiais assumiram a forma de visitas cometárias e tiraram o fôlego. Quem poderia esquecer aí Halley Pop, que passou, sobrevoou aí esse asteroide com explosões dramáticas de meteoros, bem como a crescente incidência de impactos de meteoritos acontecendo em qualquer lugar e a qualquer momento. Pessoal, embora esses eventos constituam os acontecimentos muito mais dramáticos perto da Terra, são as observações privilegiadas da comunidade científica que estão sendo feitas nos confins do nosso sistema solar, que estão servindo como escrita na parede.
Até o cintural de Van Halen está passando por um grau incomum de mudança. Inimaginável, como indica a seguinte manchete: sondas de Van Halen descobrem um novo cinturão de radiação. Na verdade, o sistema solar experimentou mudanças tão surpreendentes nos últimos 25 anos que as que estão ocorrendo aqui no planeta Terra são insignificantes em comparação. Por mais inacreditável que possa parecer, nosso planeta natal experimentou mudanças muito mais silenciosas em comparação com o resto dos nossos planetas irmãos. Quer se considere os notáveis dados vindos de Marte, as gigantescas tempestades que movem através da face de Júpiter, ou as mudanças dos polos magnéticos e axiais experimentadas pelos planetas externos e também pelos animais. Fica claro que enormes mudanças já ocorreram no sistema solar. Será que essas mudanças estão ocorrendo devido à rápida expansão da consciência coletiva, ao aumento da consciência humana individual em torno das questões existenciais, ou ao aumento acentuado na busca pela espiritualidade? Que nosso plano de existência 3D está gradualmente se transformando em um reino de quinta densidade, também é algumas vezes citado como evidência da ascensão, entre muitas outras. Mudanças importantes ocorrem 24 horas por dia, 7 dias por semana, ao longo de 2012 e também muito além. Pode muito bem ser, como alguns adiantaram, que nosso atual período de transição é, na verdade, uma jornada de quarta densidade, durando apenas o tempo necessário para que o planeta e as pessoas assimilem as energias necessárias para evoluir para o próximo estágio do desenvolvimento da consciência. Esta palavra, ascensão, certamente nos deu muito o que pensar, já que algumas das muitas conotações disseminadas pela World Wide Web podem ser bastante enganosas para encontrar um salvador. É uma ótima produção de Cecil B. DeMille, mas não captura a essência do que está acontecendo atualmente em todo esse nosso reino planetário. Como metáfora, no entanto, talvez existam aquelas almas extremamente afortunadas que foram chamadas e escolhidas para experimentar um êxtase moderno enquanto buscava a autorrealização. Quando a humanidade invade os domínios dos deuses, de volta à nossa tese central, quando o conhecimento científico e a tecnologia aplicada atingirem um nível crítico de avanço, sem serem informados pelas verdades espirituais e guiados pela autoridade moral, a civilização atual abrirá mão do seu direito de continuar como está, contra o pano de fundo delineado. Há sempre um período frenético marcado por um impulso intensificado da ciência para alcançar o que for possível nesses últimos dias de relativa ordem. Toda a comunidade científica ciente das mudanças iminentes na Terra sabe melhor do que o resto de nós, de um ponto de vista puramente empírico, o que está literalmente ao virar da esquina cósmica. Eles sabem, portanto, que seu tempo é muito curto para realizar seus objetivos acalentados. E é dentro desse contexto particular que o inferno se abriu. No entanto, quando o espírito humano move a invenção humana e mundana em uma direção que literalmente invade o domínio dos deuses, temos um problema sério. Não precisamos olhar além da nação de várias ilhas da Atlântida para ver o que acontece quando os deuses se sentem ameaçados. O casamento da ciência e tecnologia avançadas com uma agenda gravemente equivocada da classe sacerdotal em toda a civilização atlântica é frequentemente identificada como a razão pelo qual a Atlântida fundou em um dia. Dado o estado da arte em muitas disciplinas científicas, tecnológicas, talvez seja a hora de dar uma olhada muito de perto nas muitas ladeiras escorregadias que a humanidade está tentando negociar para que não experimentemos uma repetição do desempenho. Muitos pesquisadores e intuitivos históricos acreditam que muitas das almas de Atlântida renasceram naquelas nações que margeiam o Oceano Atlântico Norte, o local original daquela antiga civilização,
especialmente nos Estados Unidos da América, Reino Unido, Europa continental e Canadá, onde a evocação tecnológica e o avanço científico são tão valorizados e incentivados. Acredita-se que aqueles que estavam operativos nos últimos dias da Atlântida podem ter reencarnado. Foi até avançando aí que Nikola Tesla assumiu uma encarnação em um ponto crucial durante a florescente Revolução Industrial e uma valente tentativa, né, de estabelecer uma fonte limpa de energia gratuita como o status quo, tendo sido configurado proeminentemente nos dias pré-queda da Atlântida. Legar tal tecnologia avançada e iluminada foi sua compensação kármica para o universo e para os seus semelhantes. Como o diretor científico da Atlântica, Tesla estaria bem ciente do uso indevido do paradigma de energia predominantemente baseado em cristalino, assim como ele estaria ciente do abuso grotesco de tecnologias altamente avançadas dentro da arena da engenharia genética. Manipulação, por exemplo, as representações de quimeras de hoje, em geral, vêm de experimentos atlantes que deram errado. Além disso, assim como existe hoje a possibilidade distinta de um desses seres feito pelo homem, devido ao uso desenfreado de objetos nucleares e outras formas de armamento e tecnologia, HARP, né? O HARP está aí impulsionado por DARPA, né? Da Chemtrails, que são armas de impulso eletromagnético. Elas interferem de forma escalar, são armas de energia direcionada a laser de alta energia, também conhecida como armas de feixe de partículas. São armamentos baseados no espaço de armas tectônicas, tipo assim, para fazer guerra climática. Lembre-se, pessoal, de que não há dúvida que vimos vários ensaios gerais menores por meio dos seguintes acontecimentos extraordinários aí dentro dos atuais paradigmas globais de energia, tanto de combustíveis de hidrocarbonetos quanto nuclear. E em ambos os casos, observou-se que quando a faculdade da razão foge da humanidade, o bom senso se torna tão raro, o status quo resultantes garantirá uma corrida ao fundo do poço que inevitavelmente ameaçará a sustentabilidade da vida no nosso planeta. Na memória recente, temos o desastre nuclear de Fukushima e o derramamento de óleo do Golfo ao lado da vila nuclear de Chernobyl. Voltando ainda mais ao tempo de guerra, havia Hiroshima e Nagasaki. Antes da perfuração de petróleo, houve o Exxon Valdez e os derramamentos de óleos tóxicos. Mais uma vez, voltando ao outro teatro de guerra, houve os lagos de petróleo no Kuwait e os incêndios de petróleo, bem como os derramamentos de petróleo da Guerra do Golfo, no Iraque e no Golfo Pérsico. Aqui a gente identifica duas áreas óbvias de deficiência, tanto na compreensão científica quanto na aplicação tecnológica, onde a humanidade está esbarrando na parede proverbial. Se dermos uma olhada aí nas arenas da engenharia genética, a eugenia, ou geoengenharia, né? Engenharia atmosférica e engenharia oceânica, veremos rapidamente para onde tudo isso está indo. Acrescente essa mistura um certo fenômeno conhecido como colapso tecnosférico. E tudo que você precisa fazer é esperar que as tempestades perfeitas se manifestem onde quer que as circunstâncias certas converjam. O resultado aí, pessoal, desta parte da discussão é que a espécie humana não evoluiu espiritualmente o suficiente para poder jogar responsavelmente com as forças primordiais da criação. Fazer isso é colocar em grande risco todo o meio ambiente planetário. Portanto, somos compelidos a perguntar por que os responsáveis iriam querer ir para lá. Para onde que eles realmente querem ir? O grande colisor de hadrons da CERN fornece outro exemplo flagrante de investigação e experimentação científica desenfreada. Vamos aí nos referir a outra exposição muito semelhante sobre esse assunto, recentemente publicado aí na internet, que abordou especificamente os muitos riscos desconhecidos aí para a espécie humana, bem como para o próprio planeta, associados ao grande colisor de hadrons da CERN. Deveríamos nos preocupar com o fato de tal licença ser concedida a si mesmo
pelo CERN, em nome da investigação científica. Você não acha? Esses cientistas realmente entendem o potencial desconhecido para danos colaterais inconcebíveis, caso esses experimentos deem errado. Pode haver efeitos colaterais tóxicos, invisíveis e não sentidos, produzidos nesse tipo de laboratório de pesquisa de física de partículas, que pode se escapar do ambiente imediato e afetar as aldeias e campos franceses e suíços vizinhos. Eles realmente entendem as implicações de suas ações sem precedentes, caso algo ocorra além do aparecimento de algo, ou de um buraco negro, ou mais evasiva, sublima e sagrada partícula de Deus? Bom, talvez seja hora de fazer uma pausa e perguntar por quê? Porque nossa civilização continua nesse caminho de análise, fratura, desmontagem, divisão e dissecação, até que não haja mais nada na mesa do laboratório, além do que. Um sujeito muito consciente comentou uma vez que todos esses experimentos tinham, em última análise, pelo menos um ou dois objetivos muito específicos em mente para aqueles que realmente estão por trás deles e que puxam as alavancas do poder e do dinheiro para garantir este financiamento. O primeiro objetivo é brincar de Deus, e para brincar com tudo na criação de Deus. E o segundo objetivo é tornar-se Deus dentro do domínio terrestre e principalmente alcançar a imortalidade. Imortalidade humana não é imortalidade divina, é o que eles realmente buscam por meio de sua compreensão limitada da ciência ortodoxa, elementar e de formas rudimentares de tecnologia. Bom, o magnata russo ele preveu, inclusive, imortalidade dentro dos próximos 25 anos. E que isso pode ser aí, até 2045, pode acontecer cientificamente, de tornar o primeiro ser humano imortal. Ele comentou ainda que alguns no topo da pirâmide realmente querem viver para sempre na carne e sem medo de morrer. E que seu medo excessivo da morte surgiu de maneira como escolheram viver suas vidas. Ele continua dizendo que esses equivocados não conseguem entender algumas das leis mais básicas do universo. Tudo que é criado sofrerá dissolução, destruição, até as menores partículas e energias. Todas as criaturas vivas também passarão por seu próprio ciclo de vida, único, que sempre terminará na morte do organismo físico. E até o próprio cosmos passa por ciclos de criação, manutenção e dissolução, seguido por um período conhecido como vazio, que é completamente desprovido de manifestações físicas. Além disso, ele declara que o objetivo de alcançar a imortalidade humana é uma loucura completa e absoluta, especialmente considerando a maneira como esses cientistas estão fazendo isso. A imortalidade divina, diz ele, só pode ser alcançada por aqueles que seguem o verdadeiro caminho espiritual de volta à sua própria divindade e são guiados por alguém que já chegou lá. Então, a imortalidade divina é verdadeiramente deles para sempre. Assim como muitas outras coisas, mas isso realmente não importa mais, pois os anseios de um ser humano iluminado se dissolvem completamente e dão lugar a um estado perpétuo de supraconsciência. Então você pode imaginar a rapidez com que os cientistas estão trabalhando nos desafios de criar células que se autorreparam e tecidos que se autorreplicam com o objetivo de produzir órgãos em massa que nunca sofram falências de órgãos para que os organismos possam ser fabricados, que não envelheçam ou morram. O projeto Genoma Humano percorreu um longo caminho nesse sentido, garantindo que os blocos básicos de construção do projeto genético humano tenham sido claramente identificados. Por meio da engenharia genética e da eugenia, eles podem ser manipulados propositalmente para produzir um resultado muito específico e desejado, até que o corpo humano perfeito seja criado, ou melhor, fabricado. Se fosse possível, esses mesmos indivíduos poderiam tentar fundir uma alma em uma forma de vida que nunca morreria. Mas será? No mínimo, eles podem tentar criar uma forma de vida sintética que, ao que tudo indica, viveria por muito tempo. Quanto ao espírito animador ou força vital necessária para a existência da vida real, à medida que nos aproximamos do clímax da convergência cósmica,
há realmente apenas um lugar para onde ir. Então, pessoal, para onde o resto de nós vai partir daqui, exceto para dentro? O reino externo foi claramente dominado por aqueles que estão empenhados em dominar as forças da criação, mesmo que não sejam deles para controlar. Por mais que tente impingir sua visão de utopia ao mundo conhecido, o universo é perfeito, exatamente como é. Nenhum grau de manipulação por meio da ciência e da tecnologia pode mudar essa perfeição. Perseguir tal objetivo ilusório, com tanto zelo e miopia, mesmo que tal busca desempenhe um papel no desdobramento perfeito nesse drama cósmico, é, no entanto, fútil na melhor das hipóteses e devastador na pior das hipóteses. Afinal, assim como um pássaro sabe que não deve sujar seu ninho, nenhum outro animal em todo o reino é conhecido por arruinar irreparavelmente sua própria casa. A pergunta, então, permanece para todos, e cada um de nós testemunhando essa confluência cósmica em cores vivas. O que podemos fazer? Como podemos responder às mudanças contínuas e inexoráveis que irão alterar para sempre tudo o que sabemos, vemos e experimentamos? Como podemos nos relacionar melhor com a constante desintegração de toda a nossa civilização? Talvez podemos encontrar algum entendimento e consolo na lenda do conhecimento antigo, conhecida como Fênix, pois é este pássaro mítico de origem egípcia, cujo iluminador ciclo de vida pode servir como alegoria perfeita para a situação atual da humanidade. A lenda da Fênix conta a história de um pássaro de fogo mitológico que constrói sua própria pira funerária, sobre o qual se auto-imola. Então, ressurgindo de suas próprias cinzas, começa uma nova encarnação, trazendo à tona tudo o que aprendeu e experimentou do seu antigo eu. Confiamos que uma nova e iluminada raça da humanidade também ressurgirá das cinzas da atual civilização. À medida que uma nova terra emerge de sua própria pira funerária, que ela traga uma humanidade evoluída e sábia, uma que aprendeu as lições necessárias para habitar e manter adequadamente o novo céu e a nova terra. E que essa nova terra seja um lugar onde o leão se deitará como cordeiro, em perfeita harmonia entre todos os seres. Porque o problema mundial é, antes de tudo, individual. Que sejamos sempre o nosso máximo melhor possível. Gratidão, eu espero que vocês curtam essa pauta e que vocês compartilhem ela comigo. E entrem no nosso canal. Gratidão, pessoal. Até o próximo Conexão X.